Nós vamos estar continuando o assunto a qual nós paramos, mas agora nós estaremos falando do capítulo 4. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé juntamente com o pastor aqui, só para a gente ler esse texto e fazer uma oração. Amém? Nós vamos ler até o versículo de número 12. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: um descanso sabático para o povo de Deus. Capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 1, diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo o exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Fechemos nossos olhos, por gentileza. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra a qual o Senhor nos exorta, nos ensina, nos direciona, nos dá instrução, ó Pai. Pedimos, fala conosco, ó Deus, através dessa palavra e que nos apercebamos, ó Pai, de tamanha importância que é, ó Deus, servir a Ti e sermos as Suas testemunhas aqui nessa terra, Pai. Acima de tudo, ó Deus, de crer e obedecer a Tua palavra. Deus, ainda resta um descanso para o Teu povo e que possamos aprender aqui hoje, Senhor, a necessidade de seguirmos adiante, Deus, para entrarmos nesse tão esperado descanso, a qual o Senhor separou para mim e para cada um dos que estão aqui e os que amam a Ti, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus, ó Deus, abre o entendimento, tira o véu, esclarece na nossa mente, pois só através do Teu Espírito, ó Pai, entendemos as Sagradas Escrituras, ó Deus. No nome de Jesus pedimos e Te agradecemos, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, por gentileza. Bom, irmãos, nós estamos aqui, diante dessa palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje acerca desse descanso de Deus. Estou incomodado aqui porque eu estou escondido aqui atrás desse negócio.
Não, tá bom assim, tá ótimo, né? Tem que aprender, né? Só parece o pescoço só, né? É bom demais. Tá gravando aí, ô? É bênção do céu, irmãos, né? Mas hoje nós vamos aprender, meus irmãos, sobre esse descanso que o Senhor Deus tem para nós. Amém? A palavra descanso, alguém poderia nos lembrar, né? De onde surgiu essa palavra na Bíblia Sagrada, né? Primeira pessoa que descansou segundo as Escrituras foi Deus, né, irmãos? A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º dia Ele descansou de toda a obra que tinha feito. Nós sabemos que essa linguagem, né, é uma linguagem, se eu não me engano, a palavra é antropopatia. É quando Deus utiliza de características humanas para que nós entendamos um pouco dele, né? A palavra de Deus fala também que Deus não se cansa. Deus é eterno. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que Deus não dorme. Deus não tosqueneja, não precisa tirar um cochilo. Porque Ele não se cansa, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Nós temos aí uma lista infindável de atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. A Bíblia diz que Deus não descansa, que Deus não fica cansado. Quando a Bíblia, lá no Gênesis, ensina para nós que Deus descansou, nada mais é do que o nosso Deus nos dando um exemplo, amém, meus irmãos? E deixando a nós também algo que apontava para o futuro. Amém, meus irmãos? Utilizando essa linguagem, o Senhor Deus diz: olha, eu descansei no 7º dia. E nós sabemos que, na verdade, essa palavra, quando a gente vai destrinchar, vamos falar assim, né, cavar um pouquinho em cima dessa palavra e do original, tem muita ideia do contemplar de Deus. Assim como nós também, eu não sei se alguém aqui é pedreiro, ou pintor, ou algum artesão. Tem alguém aqui que é artesão? Amém. A irmã Neide, né, que faz ali uns trabalhos muito bonitos. Acho que a cozinheiro, né, a Nath é cozinheira, né, Nath? Como é bom, não é gostoso você começar e terminar algo? Não é bom? E quando você termina algo, o que você faz? Você quer contemplar. Você descansa na contemplação, é assim ou não? Sabe aquele momento que você senta no sofá e você olha aquilo e fala: olha, valeu a pena, viu? Foi muito bom fazer aquilo ali. Ou quando você senta na mesa, acabou de fazer aquele bolo maravilhoso, né? E aí você pega, está diante do bolo ali, né? Senta na mesa, agora é a hora. É aquele momento de grande prazer. E a Bíblia fala que o Senhor Deus descansou de toda a obra, e nós sabemos que Deus visitava o homem na viração do dia, e eu tenho certeza que Deus experimentou dessa contemplação. E portanto, nós que somos feitos imagem e semelhança de Deus, quando Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança o façamos, é óbvio que Deus colocou em nós também algumas características dele. Entre elas, uma delas é esse contemplar de Deus. Mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, nós entendemos que as coisas escritas na antiga aliança, e portanto nos escritos antigos, apontam para Cristo Jesus, amém? E para uma obra completa, plena e perfeita. Sendo assim, quando a gente analisa o texto sagrado, e nós vamos ver Deus descansando, na verdade Deus estava apontando para nós que existe descanso não apenas para Ele, mas existe descanso também para nós. Para você fazer um bolo, o que você precisa? Se você não sabe fazer o bolo, a primeira coisa que você precisa fazer é ter isso mesmo, gente, ajuda eu a pregar, uma receita. Primeiro você vai ter uma instrução, não é assim? Você vai ter escrito: coloca tantas coisas, coloca isso, coloque aquilo, depois o modo de preparo, você vai... Agora, uma vez que eu tenho a receita, eu tenho que fazer o que com essa receita? Eu tenho que seguir aquela receita.
Porque se a receita fala assim, olha, coloca 400 gramas de trigo, e eu coloco 400 gramas de fubá, às vezes dá certo, né? Com fubá dá certo, né? Mas eu coloco 400 gramas de açúcar, dá certo, irmãos? Não vai dar certo. Quem aqui já não teve a infelicidade de fazer um bolinho na sua casa e errar no fermento, ou esquecer o fermento, e quando você vai abrir o forno tem aquela surpresa desagradável? O bolo pequenininho. A primeira coisa que vem na mente, errei a receita. Amém? Então Deus faz isso para deixar uma orientação para nós, uma receita, para que nós sejamos obedientes a ela, porque assim como Deus descansa, nós também temos um descanso em Cristo. Nós temos um descanso em Deus. Os irmãos se lembram de Jesus, quando Jesus curou num sábado, e os religiosos da época chegaram para Jesus e disseram: Jesus, não é lícito curar no sábado. E ele pega e fala assim: olha, o sábado foi feito para o homem, e não o contrário. Ou seja, o que Deus estava, o que Jesus Cristo estava querendo dizer, que o sábado, o dia de descanso, foi feito para que nós gozemos dele. Amém? É algo feito para o homem, para que o homem experimente desse prazer que é repousar, descansar. Em uma outra certa ocasião, Jesus Cristo estava com seus discípulos, era dia de sábado, e os discípulos foram pegar algumas espigas. Os irmãos lembram disso? De repente, de novo, os religiosos chegam perante Jesus e falam assim: os seus discípulos fazem o que é errado no dia de sábado. Estão fazendo o que é errado no dia de sábado. Estão trabalhando. Vocês não podem trabalhar. Vocês não podem fazer. Jesus Cristo vai dar uma resposta para eles, né? E vai falar assim: olha, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus, ele veio para nos ensinar algo com esse dia sabático, que é o repouso dos cristãos, e então o texto vai deixar muito claro para nós que ainda resta para nós, como igreja, como povo de Deus, um descanso. Lembrando, irmãos, que nós estamos falando da carta aos Hebreus, e a gente precisa recapitular um pouquinho o que está se passando aqui. Os irmãos, como eu já falei aqui em todos os nossos cultos, que nós tivemos aqui essa exposição da carta, quando os irmãos hebreus começam a perceber que Jesus Cristo estava demorando um pouquinho, algumas pessoas começam a morrer, eles estão passando uma grande perseguição por parte dos próprios irmãos judeus, eles estão sendo dispersos. Nesse momento de grande perseguição, eles começam a sucumbir na fé, eles começam a regredir na fé, e eles começam a retornar às práticas judaizantes, começam a guardar o sábado, começam a seguir o calendário judaico. Agora a circuncisão começa a ser feita de novo, eles começam a cumprir a dieta judaica, e de algum modo eles, com sincretismo religioso, ele vai misturar o cristianismo com o judaísmo. Qual é o problema aí? É que Cristo não é mais suficiente. Você tem que acreditar em Cristo, mas só acreditar em Cristo não basta. Você precisa guardar o sábado. Você não tem que acreditar em Cristo, mas só acreditar em Cristo não basta. Você precisa cumprir a dieta judaica. Você não pode comer a carne do porco, você não pode comer a carne do animal imundo. É isso que eles começam a pregar. Então, a Bíblia nos mostra que o cristianismo vai ser ceifado na sua essência. Amém? Porque qual é a essência do cristianismo, irmãos? Qual é o centro do cristianismo? É Cristo, irmãos. O seu nascimento virginal, a concepção virginal de Jesus, a vida de Jesus aqui nessa terra, a sua morte, a sua ressurreição. Essas são as fases da vida de Jesus que ensinam doutrinas importantíssimas para nós. Então, o que é o centro da nossa fé, irmãos? É Cristo. Amém? Agora, se Cristo é atacado no sentido de que você tem que fazer alguma coisa e Cristo não é suficiente, então alguma coisa está
errado. Lembrando do que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 1. Ele vai dizer assim, escrevendo a carta e mostrando para aquele povo em quem ele acreditava, ele vai dizer assim, ó, eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho de Deus, que foi anunciado há muito tempo atrás, através dos profetas, que fala acerca de Jesus. Então o evangelho de Deus tem o centro, e o centro do evangelho de Deus é Cristo. Então a gente tem que abrir os nossos olhos, e nesse tempo principalmente, irmãos, porque nós estamos sendo avassaladoramente atacados por N tipo de heresias que estão vindo através das redes sociais, através do smartphone, através dos grupos de WhatsApp, assim como se esparramam inúmeras fake news. Quem aqui nunca viu uma fake news, irmão? Rolando por aí, né? Muita coisa errada, muita notícia falsa rola, e entre esse meio também gira alguns conteúdos heréticos acerca do cristianismo. Essa semana, um jovem falou comigo, pastor, olha, eu recebi um print de um amigo meu, que dizia assim, olha, Davi perdoou Saul, mas uma vez que você perdoa, você não é obrigado a andar junto. Aí eu peguei e falei assim, gente, mas espera aí, qual é o centro da nossa fé, irmãos? É Cristo? Cristo é o centro da nossa fé? Agora, Cristo te perdoou e não anda mais contigo? Porque o maior ofensor dessa história, quem é? Sou eu, somos nós. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Aí Jesus nos perdoa e fala para a gente assim, não, eu não vou andar mais com você não. A gente até, tá bom, a gente pode até, te perdoo, mas não vou caminhar contigo. Isso aí é cristão, irmãos? É conteúdo cristão? Mas aonde está rolando esse tipo de informação? Dentro do meio gospel, dentro do mundo evangélico. Ou então, quando você abre a Bíblia, ou quando você abre o Instagram, né, e você vê ali frases como, aproveite a vida, ela é única, você tem que vivê-la ao máximo, né? E aí você fala assim, não, é verdade, eu tenho que viver ao máximo, só que nisso também existe algo que, sabe, irmãos, sorrateiramente vai ceifando a nossa fé. Logo, não existe limites para mim ser feliz. Só que para nós cristãos, nós sabemos que a Bíblia fala que nós temos o centro de uma felicidade. Qual é o centro da nossa felicidade, irmãos? É Jesus. Como assim, pastor? Oh, meus irmãos, pergunta para Pedro. Preso, com os pés e as mãos nas correntes, em uma prisão, enquanto a igreja orava. Ô Pedro, você está feliz, Pedro? Eu estou feliz. Eu estou feliz porque estou sofrendo as mesmas aflições que Cristo sofreu. Eu sou digno, eu sou o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo eu sofro o que Cristo também sofreu. Então Pedro se alegra, e ele está feliz. Ô Paulo, você está preso em Roma, Paulo, é uma prisão domiciliar, como você está? Irmãos, eu vos digo outra vez, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor, aleluia. Essa é a alegria nossa é Cristo. E aí vem essas filosofias, não seja feliz, aproveita a vida, e as pessoas vão procurar no álcool, vão procurar na prostituição, vão procurar no poliganismo, N situações, diversas estradas para procurar a felicidade, e quebram a cara, e a felicidade eles não encontram. Amém? Então nós temos um centro, o centro da nossa fé é Cristo Jesus, por isso somos chamados cristãos. É pelo nome de Cristo e por essa causa que as pessoas foram comidas nas arenas. Foi por causa de Jesus que as pessoas, a Bíblia, a história é incrível, que traz para nós relatos históricos de pessoas que eram queimadas vivas. E enquanto queimadas, as pessoas, o testemunho diz que elas diziam, olha, aumenta o fogo da fogueira, porque quanto mais vocês aumentam, mais perto eu estou do meu mestre. Isso é o cristianismo. O centro da nossa fé é Cristo. O que estava acontecendo aqui é que Cristo estava sendo ceifado na sua essência, no sentido de que a igreja estava
comendo de uma comida envenenada. O prato era até bonito, a apresentação é até legal, é até muito sofisticado, mas tinha veneno na panela. Amém? Olha, eles tocam o chofar. Irmãos, nada contra, né, essa pessoa tocar o chofar, né, ou não tocar o chofar, né? Sabe aquele chifre, né, que o povo de Israel antigamente tocava quando os profetas iam profetizar e tudo mais. Olha, eles tocam o chofar. Olha, eles colocam o quepá. Eu já estou com aqui, né, irmãos? Uma careca aqui, né? Só Jesus, é natural isso aqui, né? Coloca ali aquela indumentária de judeu, sabe? Olha, aí as pessoas falam assim, nossa, que bonito. E aí começa uma super admiração, uma super estima, assim, sabe? Gente, ó, aí aparecem aquelas figuras no WhatsApp, quem aqui nunca viu no Instagram, né? Aquelas figuras assim, daquele cara que é quase um judeu, só que ele acredita em Cristo. Porque o hebraico, porque não sei o quê, porque isso, olha, mas você tem que fazer isso. Irmãos, veneno na panela. A Bíblia fala que Cristo é suficiente. Amém? Então, uma vez que o evangelho aqui estava sendo suprimido por essas heresias que estavam atacando a igreja, vem o escritor nos informar que Jesus é suficiente. Amém, meus irmãos? Jesus é suficiente. Por isso ele disse que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o autor, ele é o financiador, ele é o promovedor do projeto, ele é o idealizador, ele é quem realiza, ele é o começo, meio e fim. Por isso que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, porque a ponte que estava quebrada entre eu e Deus foi colocada através de quem, irmãos? Através de Cristo. Eu preciso caminhar em Cristo para conseguir acesso a Deus. Amém, meus irmãos? E por isso, quando a palavra nos informa que aqui o judaísmo estava entrando no meio cristão, Jesus Cristo não era mais suficiente, vem essa palavra para nos exortar. Logo no capítulo 1, quando a gente abre a Bíblia, a gente vai ver o escritor falando assim, ó, Cristo é superior aos anjos. Pode ser que alguém aqui já ouviu alguma coisa sobre adoração a anjos. Tanta coisa fala-se sobre o anjo, né? Esses dias eu vi um vídeo horrível, né? Porque nós como pastores temos que ficar com os olhos abertos, lobo que aparece no meio, né? Inclusive no WhatsApp. E de repente, meus irmãos, tinha lá esse camarada que estava expulsando o demônio, ele dizia assim, pelo poder do anjo Rafael. Nem na Bíblia está, irmãos, em nome de Jesus. Rafael, o Deus que cura, repreendendo a enfermidade, sabe? Irmãos, heresia, que vem invadindo a igreja. Cristo é superior aos anjos, está escrito na palavra. Alguém que se estriba na lei antiga, na lei dos judeus, não, porque a gente tem que seguir a lei, assim, assim, assim. Irmãos, a palavra de Deus fala que Cristo é maior do que a lei. Nós lemos aqui capítulo 1, e aí o capítulo 2 de Hebreus diz assim, uma vez que ele é tão superior, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, para os nossos pais, através dos profetas, a nós nesse último tempo falou pelo Filho. Moisés era o mordomo da casa, mas Cristo é o filho do dono. Ele é superior. E o escritor vem falando assim no capítulo 2, agora como que a gente vai escapar de uma tão grande salvação? Como escaparemos nós de uma tão grande salvação, irmãos? Disponível para mim e para você. Essa salvação implica em acreditar em Cristo Jesus, a crer em Cristo Jesus e a ser obediente aos seus mandamentos. Amém? O capítulo 3 nós estudamos aqui na última quinta-feira, nos exortava acerca do perigo da incredulidade. E o escritor nos trouxe aqui a figura do povo de Israel, que peregrinou pelo deserto, aquela geração que saiu do Egito, e de toda aquela geração que saiu do Egito, quantos entraram no descanso? Quantos entraram na terra prometida, irmãos? Josué e Calebe, 2. E o texto diz assim, não eram esses aqueles a qual os corpos ficaram caídos no deserto? Amém, meus irmãos?
precisamos estar com os olhos abertos. Precisamos entender que Cristo é a coluna central da igreja. Aqui, irmãos, se o pastor fracassar, irmãos, a igreja avança, sabe por quê? Porque Cristo é o dono da igreja. Aqui, se o líder das mulheres, o líder dos jovens, sabe? A gente trabalha, a gente arregaça as mangas, a gente vai para cima, mas não é no pastor que os irmãos têm que confiar. Aleluia! É óbvio que os irmãos confiam porque a gente está fazendo a obra de Deus avançando, mas a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor. O Senhor, o dono da igreja, o pai da igreja é Jesus, meus irmãos. Agora o texto no capítulo 3 nos exortou, precisamos acreditar, precisamos crer, e aí ficou essa frase na última quinta-feira: quem é incrédulo não goza de descanso. Quem é incrédulo não goza de descanso, não usufrui do descanso, porque Moisés era inferior a Jesus. Moisés entrou na terra prometida, irmãos? Moisés não entrou na terra prometida, irmãos. Qual que é a ideia que o escritor aqui quer passar para nós? Nem Moisés entrou naquela terra. Os irmãos estão achando que de fato o descanso do povo de Deus é aquela terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Não existe ainda um outro descanso para nós. O Antigo Testamento é sombra do Novo. Se Moisés era inferior a Cristo Jesus, então o descanso que então a terra que Moisés proveu é inferior à terra que Jesus provê. Amém? E agora no capítulo de número 4, o escritor tem a ideia de trazer para nós a ideia de que, amor, você pode pegar o Caleb aqui por gentileza? O escritor tem a ideia de trazer para nós que Cristo é superior a Josué. Quem é Josué, irmãos? Quem é Josué? O substituto de Moisés. Moisés não entrou no descanso, mas a Bíblia fala que Josué introduziu o povo naquele descanso, introduziu o povo naquele lugar. Mas Cristo é superior a Josué, porque existe para nós um descanso. Quantos aqui, irmãos, querem experimentar desse descanso? Querem experimentar desse repouso? A verdade, irmãos, é que a vida nossa aqui, ela é muito cansativa. É ou não é, irmãos? A vida nossa aqui é muito difícil, irmãos. A gente cansa ou não cansa? Ou você acha que é fácil a gente, segunda-feira em LM Sport, terça-feira em Southport, né? Na quarta-feira, curso do discipulado. Na quinta-feira, culto de ensino. Na sexta-feira, reunião com as mulheres, ou reunião com os homens, ou reunião com os jovens. No sábado, culto. No domingo, visita. É difícil, irmãos. A gente cansa. Cansa ou não cansa? Mas sabe qual que é a nossa alegria? É olhar para Cristo e ver que Cristo é superior a Josué. E se Josué forneceu para o povo de Israel um descanso momentâneo, a qual hoje eles estão ali, o povo de Israel está ali, mas os irmãos sabem que existe guerra até hoje, então logo aquele descanso não era o descanso a qual a Bíblia apontava. Existe o descanso agora para nós, fornecido por Cristo Jesus. Aonde é esse descanso, meus amados? Aonde é? É junto de Cristo. João 14, a Bíblia fala assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque vou preparar lugar. Se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Amém, meus irmãos? Existe um descanso para a igreja de Cristo Jesus. Agora, como entrar nesse descanso, irmãos? Como entrar nesse descanso? Nós temos um grande exemplo, escrito no capítulo 3, de um povo de milhares de pessoas, que caminharam no deserto. Vamos ver quais eram os benefícios desse povo, irmãos. Primeiramente, esse povo viu os milagres de Deus com seus próprios olhos.
eles viram o mar se abrindo, irmãos. Parem para pensar nisso. Eles viram o mar se abrir. Eles sentiram fome e a Bíblia fala que o maná caiu do céu. Ou seja, eles comeram do maná que caiu do céu. Reclamaram do maná, Deus mandou a cordoniza que a Bíblia fala que saiu pelo nariz. Comeu tanto daquilo ali. Eles viram as pragas no Egito. Eles celebraram a Páscoa. Mas quando foram para o deserto, que houve o tempo de preparação, porque o deserto, irmãos, prepara aquele que vai entrar no descanso. O deserto vai separar os homens dos meninos, irmãos. O deserto vai separar aqueles que estão ali por brincadeira e aqueles que são guerreiros realmente de espírito. Pastor, por que a minha vida é tão turbulenta? Por que é tanta prova? Por que é tanto desafio? Por que é tão difícil? Por que a gente não vira crente e de repente a gente está no mar de rosas? Porque o deserto prova a nossa fé. Assim como o fogo prova o ouro, irmãos, o deserto nos prova. Amém? E é necessário que nos esforcemos por entrar naquele descanso. A salvação é de graça, mas não é graça barata. Irmão, suponhamos que eu ganhe na Mega Sena. Eu não jogo, mas suponhamos. Ganhei na Mega Sena e eu comprei um Porsche. Uma Porsche, né? Sei lá, paguei 200 mil libras, né? Nessa Porsche. Eu sou milionário, eu chego aqui no sábado e eu olho para o Joabe e falo assim: Joabe, estou te dando essa Porsche. O Joabe recebeu de graça. Mas essa Porsche é barata, irmãos? Quanto custa aquela Porsche? 200 mil libras, irmão. Ele recebe de graça, mas custou muito caro. Nós também recebemos um grande presente. O sangue de Jesus Cristo está disponível para nós. Recebemos a redenção a nossa redenção, a remissão dos pecados, o sangue de Jesus, a justificação pela fé. Irmãos, temos um destino dado por Jesus. Temos um lar celestial nos esperando. Tantos benefícios. E às vezes a gente não valoriza. Irmãos, isso custou o sangue de Cristo Jesus. Eu falava hoje com um amigo meu, dizia assim: rapaz, imagina a seguinte cena. Irmão Giovanni está precisando, está entre a vida e a morte ali, precisando de um órgão. E o meu filho Caleb é compatível, irmão Giovanni. Eu pego e falo assim para o doutor: ó, arranca do meu filho e coloca no irmão Giovanni. Imagina a cena. É inconcebível isso, irmão. É inconcebível. Quem é pai aqui vai entender o que eu estou falando. Tira do Caleb e coloca no irmão Giovanni. Aí o irmão Giovanni recebeu o órgão e o meu filhinho, infelizmente, expirou, morreu. Eu perdi o meu filho, mas o irmão Giovanni está vivo. Agora eu olho para o Giovanni e falo assim: Giovanni, você recebeu agora uma nova oportunidade. Vem caminhar comigo, Giovanni, que eu tenho um conselho bom para dar para você. O Giovanni olha para mim e fala assim: eu não confio em você não. Eu não vou andar com você não. Irmãos, eu sacrifiquei o meu filho pelo irmão Giovanni, e agora ele não confia em mim. Os irmãos estão entendendo a profundidade da incredulidade. Romanos capítulo 8 vai dizer: aquele que nem mesmo ao teu próprio filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? E nisso está a grandeza do cristão. Cristo já deu a sua vida. Deus deu tudo por nós. Deus deu seu filho por nós. E agora o texto diz assim: abram os olhos para vocês não morrerem no deserto, assim como aquele povo faleceu. E morreu por quê? Irmãos? Porque não acreditaram. Porque eram incrédulos. Irmãos, essa palavra é uma palavra fortíssima para nós aqui nessa quinta-feira. Que abramos nossos olhos, irmãos.
Nós temos um descanso preparado para nós, um descanso eterno, a qual Cristo já anunciou. Nós temos para nós delícias na eternidade que nos aguarda. Não foi barato, custou o sangue de Jesus, custou o unigênito de Deus, mas custou caro. A gente precisa acreditar naquilo que Deus tem para nós. Existe um descanso. Talvez a gente vive chorando aqui, a gente vive provação, a gente queria que as coisas fossem diferentes, porque Deus me fez assim, porque Deus me fez assado, porque eu tenho essa característica, porque meu filho é assim, porque o Caleb é assado, porque eu estou nesse país, porque eu não fui para lá, sabe esses porquês, irmãos? E cabe a gente parar um minutinho e falar assim: Senhor, eu preciso confiar mais em Ti, Pai. Eu preciso acreditar em Ti, porque quando a gente não acredita em Cristo, o que acontece conosco, irmãos? A gente afunda no mar das dúvidas, no mar das incertezas. Jesus está caminhando em direção a Pedro, e a Bíblia fala que Pedro está vindo, andando sobre as águas, de repente vem a dúvida, e ele começa a naufragar, aleluia. Mas vem Cristo e toma pela mão. Sabe por quê, irmãos? Porque só tem um que pode nos libertar da incredulidade. Essa pessoa é o centro da nossa fé, e esse ser é Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. Então o texto nos diz assim: olha, visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso, conforme disse Deus: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no seu descanso, no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. E ele utiliza essa linguagem para dizer: olha, Deus não falou que eles iam entrar no descanso que era Canaã, a terra que mana leite e mel? Eles entraram na terra, irmãos? Eles não entraram, aquela geração não entrou na terra, só Josué e Caleb. E depois disso ainda Deus utiliza um outro texto da antiga aliança, dos antigos profetas, os salmos, para dizer assim: olha, resta ainda um descanso para nós. Se resta um descanso para nós, nós precisamos acreditar. O texto nos diz assim: olha, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também para nós. Qual que é a boa notícia para nós aqui hoje, irmãos? Qual é a boa notícia para nós aqui hoje? Deus tem descanso para nós. Quem aqui acha que o tempo está passando rápido? Quem aqui acha que a semana passou rápido demais? Irmãos, a vida passa como um conto ligeiro. Salmo 91. Moisés disse: passa a vida como um conto ligeiro. Nossa vida está indo, irmãos. Aonde está a nossa fé? Os nossos olhos estão mirando em quê? Nisso aqui? Na carnalidade da vida? Na futilidade do mundo? Trabalhando incansavelmente para juntar onde a traça corrói, onde a ferrugem rói. É aqui que queremos estabelecer a nossa casa? Conseguirá porventura a nossa alma permanecer aqui, irmãos? Nesse mundo? Existe um descanso para nós, um descanso eterno de delícias de Deus para a nossa vida. Mas isso vem acompanhada de boas novas. Existe uma palavra que fala acerca desse descanso, irmãos. E a gente precisa acreditar nela. O que é acreditar, irmãos? A Bíblia fala que acreditar, Tiago explicando isso, fala assim: olha,
Mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras sem a fé. Romanos diz assim, olha, que diremos, pois, de Abraão ter sido justificado pelas obras? Se ele foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Mas o que diz as Escrituras? Creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Quando unimos o texto de Romanos e o texto de Tiago, nós entendemos que a salvação é gratuita e pela fé. A justificação vem através da fé. O que eu preciso para fazer, irmãos, para eu ser salvo? Crer, ou seja, nada, né? Eu preciso crer em Jesus, mas todo aquele que crê, vive as obras. É impossível eu crer em Jesus e não viver as obras que Jesus estabeleceu para mim. Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecado, nós em que outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, que operam agora nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira, mas Ele nos deu vida pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados por Deus para viver nas suas obras, a qual Ele preparou desde a fundação do mundo. Existe um caminho que Deus preparou para mim e para você. Existe um local onde Ele quer que você ande. Existem obras para você cumprir e missões para você cumprir. Quem é que nunca fez algo bíblico, algo cristão, ajudou alguém, estendeu a mão e de repente quando você virou a costa, que você foi para a tua casa, que você dobrou o seu joelho, você sentiu aquele sentimento de dever cumprido? Você falou assim, olha, graças a Deus, hoje eu vivi algo que o cristianismo me ensinou. Eu dividi o meu pão, eu dei a minha roupa, eu ajudei, eu hospedei na minha casa. Sabe, irmãos, viver o cristianismo é viver nas obras que Cristo preparou. Agora, tem como eu crer na palavra de Cristo e ficar parado? Tem como, irmãos? Não, de maneira nenhuma. A fé nos move para o trabalho cristão. Amém? Vamos lembrar de um símbolo da antiga aliança. A Bíblia fala que Elias já estava dentro da caverna, desgostoso com a vida, porque estava se achando o único de todo o reino. E ele disse assim, Senhor, só sobrou eu fiquei só, não sou melhor que os meus pais, tira-me também a vida. Deus fala para ele, sai da caverna, Elias. Os irmãos sabem da história. Quando o camarada sai, o que está esperando ele, irmãos? O que está esperando ele? Uma comida. Ele vai comer aquele negócio ali, a Bíblia fala assim, e com a força daquela comida, ele caminhou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus olha Pedro está pescando. É a segunda vez agora, Jesus já está glorificado. Pedro havia abandonado o seu ministério. Pedro havia parado, encostado tudo, não quero mais fazer nada. Estava desiludido, a fé naufragou, não estava mais acreditando, e de repente Jesus aparece para ele, Pedro estava na beira do mar, lá vem Pedro correndo ao encontro de Jesus, e quando Pedro chega e vê Jesus, o que Jesus tem preparado para Pedro? Uma comida, aleluia, na brasa, um peixinho ali, né? O que significa isso, irmãos? Significa, olha, a fé, come, porque eu tenho algo para você fazer. O povo estava no deserto, ele estava assim, eu vou morrer de fome. Mas Moisés creu, aleluia, na palavra do Senhor, e o pão vivo que desceu do céu, alimentou quem? O povo. Depois Jesus vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É eu que alimento vocês e faço vocês caminhar no deserto. Então nós precisamos acreditar que existe para nós um descanso, que Cristo estabeleceu para nós um tempo de repouso eterno com Ele, de contemplação da sua glória.
Mas para isso, meus irmãos, a Bíblia nos fala e nos adverte que precisamos também não apenas crer nessas instruções, mas também obedecer. Versículo de número 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar há muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Amém? Qual é o tempo de acreditar, irmãos? Agora. Qual é o tempo de obedecer, irmãos? Agora. A gente tem essa santa palavra, a Bíblia do Senhor, a palavra dele, e às vezes parece que a gente fica de mal com a Bíblia, né, irmãos? Não quer ler. A Bíblia nos confronta, nos rasga, nos molda, e a gente fica de mal com a palavra, às vezes: não quero não vou ler não vou abrir a Bíblia não. Quantas vezes já aconteceu comigo? Porque a Bíblia vai, irmãos, entrando nos esconderijos da nossa alma, sabe? Nos calabouços do nosso coração, e vai tirando de dentro do nosso coração tudo aquilo que não presta, sabe? E vai nos limpando, e por vezes isso é desconfortável. Mas a Bíblia fala assim que diante da voz do Senhor Deus, nós temos duas opções: ou a gente se derrete diante da sua voz, ou a gente endurece o coração. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Eu gosto do escritor J.C. Hill, ele diz assim: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. Se diante do fogo consumidor, que é a voz do Senhor Deus, a gente não se derrete e não fala como Isaías: ai de mim que eu vou perecendo, aleluia, eu sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios são impuros e eu vi a glória de Deus, aleluia. Mas essa mesma glória que te derrete também te capacita. A Bíblia fala que Deus, como Atenaz, a Bíblia fala que o anjo pega ali Atenaz, toca na boca de Isaías e capacita ele para pregar o evangelho. De repente ele escuta a voz: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em um primeiro momento aquela voz parecia que ia matar Isaías, mas logo depois essa voz capacita Isaías: vai pregar, Isaías, vai anunciar as boas novas, Isaías, a minha voz não te mata, a minha voz não te destrói, a minha voz te coloca no caminho do trabalho cristão. Irmãos, quando estamos expostos à palavra de Deus, essa voz do Espírito Santo não quer te destruir, não quer te matar, te envergonhar, te humilhar, te reduzir ao pó, não. Ou quando o pastor prega, quando um outro irmão prega aqui a palavra genuína, e às vezes a pessoa fala assim: não gostei da palavra. Irmãos, essa é a voz do Senhor, querendo derreter a sua vida para um trabalho maravilhoso que Ele tem. Deus faz isso conosco, assim como o ourives prova o ouro, e para arrancar as impurezas do ouro, o fogo é colocado sobre aquele material e ele derrete por completo. Lembra disso? Assim Deus faz conosco também. E a Bíblia fala assim que o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi esmagado, irmãos, pelas minhas transgressões. Nós estamos aqui para viver nas pisadas de Jesus. Então, qual é o dia para sermos obedientes à palavra de Deus? Para acreditarmos nas suas promessas? Hoje. Irmãos, em nome de Jesus, eu falo para você aqui com o olho aberto: você é tudo aquilo que a palavra diz que você é. Podem me chamar de 500 mil nomes, eu estou resolvido dentro de mim, irmãos. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, aleluia.
Ah, pastor, tem que colocar cabelo na Turquia, né? Se eu tivesse dinheiro eu ia, irmãos, né? Ah, pastor, tem que colocar. Irmãos, eu estou resolvido. Eu estou resolvido dentro de mim. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso muito excelente de glória, que havemos de receber por aquele que nos chamou, aleluia. Você é tudo aquilo que a palavra diz que você é. O tempo para você acreditar nessa palavra é hoje. Pastor, mas eu não me sinto amado. Irmãos, em nome de Jesus, você custou o sangue do Filho de Deus. Se sinta amado nessa noite. Pastor, eu não tive a referência paterna, eu não tive um pai. Ah, pastor, eu fui abandonado. Pastor, a minha infância, eu fui... Irmão, você não é o seu trauma. Aleluia. Você não é a sua dor. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então, se hoje o Senhor Jesus te chamar, se derrete na presença dEle. Esteja pronto para ouvir a sua voz, para viver a tua chamada. Creia naquele que te envia. Creia com todas as suas forças que você não vai se afundar nessas águas da vida. Creia. Lembra da visão de Moisés, se recorda da palavra do Senhor. A chama ardia, mas a sarça não se consumia. Glória ao nome do Senhor. A chama vai arder em nós, mas ela não vai nos matar, ela vai nos refinar. E de repente alguém vai falar assim: olha como que mudou. O Lucas está diferente. O Lucas não quer fazer aquelas gambiarra mais. O Lucas não quer mais dar jeitinho. O Lucas agora está vivendo no caminho da palavra. Agora está dando testemunho. Agora não é mais um beberrão. Agora não é mais um pornógrafo. Agora não é mais um adúltero. Olha o que Deus fez na vida dele. Sabe o que é isso, irmãos? É o fogo do Senhor refinando a nossa vida. Qual é o tempo, pastor? Agora. É hoje. Deus está chamando pessoas a acreditar naquilo que Ele tem para fazer. Quantos aqui acreditam que Ele tem uma obra para fazer aqui em Liverpool? Quantos aqui acreditam que Ele quer usar você nessa obra? Quantos aqui estão dispostos a trabalhar nessa obra? Porque a fé te move. É por isso que estamos aqui, é isso que nos move, irmãos. É isso que nos conduz. Amém? E o texto continua e nos diz assim: olha, porque se Josué lhes tivesse dado um descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Aleluia! Como Deus descansou das suas, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência, ou seja, o povo de Israel que morreu no deserto sem entrar na terra prometida. Amém, meus irmãos? Esforcemo-nos. Esforcemo-nos, irmãos, vai chegar uma hora. Talvez você fale aqui, pastor, mas é difícil acordar 5 da madrugada para orar. É difícil orar meia hora. Irmãos, eu sei, Jesus Cristo não olhou para os discípulos, teve dó dos discípulos. Vocês não podem orar nem uma hora comigo. Os discípulos, irmãos, que caminharam com o Mestre em carne viva, não puderam orar, dormiram. Você acha que Ele não conhece a nossa fraqueza, irmãos? Deus nos conhece. Jesus Cristo sabe quem nós somos. Ele nos dá um trabalho, mas irmãos, em nome de Jesus Ele nos dá, porque Ele sabe que a gente pode fazer, pode realizar. O reino do céu é ganhado à força, diz a palavra do Senhor. Só os que se esforçam entram nele. É tudo de graça, irmãos, como eu já falei, a justificação pela fé é tudo gratuitamente perfeito,
por Deus dado para nós. Mas Deus também quer que você se esforce. Agora, irmãos, quantas pessoas vivendo o deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é só o domingo, é só o sábado, é só um momento, e não tem uma vida íntima com Deus. Sabe, irmãos, Abraão viveu com Deus, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus e trabalhou na arca por muito tempo. Abraão, Isaque e Jacó, todos estes trabalharam para o Senhor. Se nós não temos prazer de trabalhar para o Senhor aqui nessa terra, de fazer e viver as suas obras aqui nessa terra, o que vamos fazer na eternidade, irmãos? O que vamos fazer na eternidade? Vamos ficar olhando? Não, irmãos, ali não vai ter mais fadiga, ali não vai ter mais canseira, ali não vai ter mais o pecado, glória ao nome do Senhor. Estaremos eternamente com Deus, nesse descanso eterno e maravilhoso que teremos. Aqui é difícil, aqui é trabalhoso, aqui é penoso. Às vezes você, né, pastor Elias? Pastor Elias sabe o que é trabalhar no campo missionário. Eu posso falar isso que o pastor Elias foi pastor lá numa cidadezinha, Turvolândia, né, pastor? Uma cidade muito pequenininha, lá no sul de Minas Gerais, uma cidade extremamente tomada pela idolatria, uma cidade difícil de trabalhar, mas foi ali que o pastor Elias trabalhou, colheu as obras que Deus deu, trabalhou nessas obras. Eu tenho certeza que hoje o pastor Elias, a irmã Neide, vivem frutos daquilo que viveram lá atrás, porque Deus paga e paga bem, irmãos. Agora o texto nos diz assim, olha, assim ainda resta um descanso, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Irmãos, eu sinceramente, irmãos, às vezes existem algumas pessoas que são politicamente corretas, e eu não tenho nada contra elas, irmãos, acho bonito até, mas eu tenho um problema sério, irmãos. Se a Gislaine não me pegar e não me colocar para dormir à noite, mas eu fico lendo à madrugada, eu fico ali meditando, orando, preparando o culto, preparando o sermão, lendo a palavra, lendo o livro, sabe? Às vezes o olho, irmãos, está só o pó, sabe? Querendo fechar, mas eu estou ali batalhando com a palavra, aprendendo na palavra, irmãos, obras que Ele nos deu. A gente quer chegar aqui, irmãos, e trazer para os irmãos, sabe, uma palavra verdadeiramente bíblica. A gente quer trazer para os irmãos, não é porque falta de fé, o pastor confia nas suas obras, não é nisso não, é porque o reino dos céus é assim que funciona. A gente tem que se esforçar, nós temos que batalhar, ler a Bíblia, ter uma vida de disciplinas espirituais. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, tem um livro que diz, o livro se chama Simplesmente Crente, e fala do poder das coisas simples quando ela vira uma rotina. E eu acho legal que tem uma frase desse escritor, ele diz assim, olha, o corriqueiro não é medíocre. Amém? O corriqueiro não é medíocre. Não deixa Satanás falar para você que ler um capítulo da Bíblia é medíocre. Não deixa Satanás dizer para você que ler alguns versículos da palavra é medíocre, que orar 10 minutos é medíocre, que orar 5 minutos é medíocre. Começa a fazer isso todo dia para você ver. Faz esses 5 minutos virar uma disciplina na tua vida. Faz esse capítulo virar uma disciplina na tua vida. E você vai ver como isso vai te levar adiante. Você vai ver como isso vai te conduzir a uma vida cada vez mais plena na palavra, na oração, no jejum. Amém, meus irmãos? Nós cremos e por isso obedecemos a palavra do Senhor. E o texto vai terminar e dizer assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos teus olhos e diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Amém, meus irmãos? Vai chegar o grande dia. Se coloque de pé, por gentileza, meus irmãos. Vai chegar um grande dia, irmãos. Isso aqui não é um filme de terror, não é uma, sabe, o pastor está botando medo, não, é a palavra que nos exorta. Vai chegar o dia que ele vai prestar contas, irmãos. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela atravessa até a divisão da alma e do espírito, ela conhece as intenções. Pode ser que aqui nessa terra, irmãos, nós coloquemos N empecilhos. A gente fale 50 mil desculpas. Por quê? Pastor, eu não sei ler direito. Eu lembro da minha avó, sabe, irmãos, que me acordava bem de manhã e falava para mim assim: filho, lê a Bíblia para a avó, fazendo um favor. E eu não vou falar de novo. E a gente ia ler a Bíblia para minha avó. Sabe, irmãos, não existe desculpa para nós. Deus deixou a sua palavra para nós. Naquele grande dia, a palavra dele nos julgará. A palavra dele penetrará no nosso coração e as nossas intenções serão reveladas. E olha, infelizmente a realidade não está nem aí para o que a gente pensa. A verdade não está nem aí para o que a gente pensa. A gente pode colocar um mundo de desculpa, mas essa palavra é a verdade, e ela diz o que o meu comportamento está, para onde esse meu comportamento está me conduzindo. Então, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração, desmanche-se na presença do Senhor. Quando você chegar na tua casa, se você ouviu a voz do Senhor, derreta-se diante do Senhor. Que o Senhor Deus tire os nossos olhos dessa terra, meus irmãos, e coloque os nossos olhos na eternidade. A gente está trabalhando, sabe, irmão Giovanni, 30 anos aqui, para descansar na nossa aposentadoria. Não é assim que nós humanos fazemos? Não é assim? E nós vamos juntar, acumular um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos fazer isso, fazer aquilo, e a gente começa nessa corrida desesperadora, a tentar arrumar uma forma da gente descansar, porque afinal de contas a gente quer descanso. E a gente esquece que tem uma eternidade para nós. Amém? Nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é naquele local que Deus preparou para nós. Cristo, aquele que é superior a Josué, pode nos fazer e nos introduzir e nos fazer entrar nesse descanso. Amém? Somente Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graça, nós louvamos ao teu nome, ó Pai, por este culto maravilhoso, Deus. Nós rendemos graças, louvores a ti, ó Pai, porque o Senhor falou grandemente conosco através dessa palavra. Primeiramente, ó Deus, comigo, quando em casa li essa palavra, Senhor. Senhor Deus amado, aqui estamos, a tua igreja está reunida, Pai. E nós aprendemos, ó Deus, que existe uma boa nova para nós. A notícia é que existe um descanso, Senhor. Mas essa boa notícia vem acompanhada de uma cobrança de obediência. Precisamos obedecer a sua voz, obedecer às suas instruções para entrarmos nessa eternidade, Senhor. Nesse tempo, Pai, que se chama hoje, agora, Pai. Não é brincadeira, o céu é real, Senhor. Assim como o inferno também é real, Senhor. O céu existe, o paraíso existe, e o Senhor tem um local de delícias para nós, inimagináveis, Senhor. Se é bom assentar numa mesa aqui e comer uma boa refeição, se é bom estar com a nossa família e abraçar os nossos filhos aqui, Senhor, se é bom, ó Deus, ter amigos e viver com nossos amigos, imagina aí no céu, Pai amado. Tira os nossos olhos dessa terra, Pai, e coloca os nossos olhos na eternidade, Senhor. E que hoje nós ouçamos a sua voz, que nós, ó Deus amado, recalculemos as nossas rotas, ó Pai, e que através da sua palavra viva e eficaz, ó Pai, a gente esteja pronto para aquele grande dia que o Senhor prestará contas, ó Pai, de todo o conhecimento que o Senhor nos deu.
Nos ajuda, Pai, a viver o Teu Evangelho e a entender que Cristo é superior, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Leva-nos em paz à nossa casa, nos conduz em segurança aos nossos lares, ó Pai, e nos dá uma noite de sono abençoadora para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos, meus irmãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor. Todos digam comigo em uma só voz. Amém. Deus abençoe, irmãos. Está terminado.